Obrigada, repórter Gabriela Veras, com entrevista ao vivo chegando aqui agora no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Quem está conosco é o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária. O deputado viajou o país nos últimos meses, negociando, apresentando a proposta a empresários, a setores produtivos, a sociedade em geral. E eu me lembro, deputado, que há uns 40, 50 dias, aqui no Canal Livre da Band, o senhor esteve conosco dizendo que tinha convicção que a votação aconteceria no primeiro semestre, antes do recesso, e que a aprovação viria. Queria, então, começar a nossa conversa pedindo para o senhor ser bem didático. O que é que muda a partir de agora na vida daquele que nos acompanha na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, dentro desse assunto tão complexo que é o sistema tributário brasileiro? Bom dia, hein? Bom dia, Thaís. Bom dia, Bom dia. ouvintes da Rádio Band, da TV Band News. Também Cláudio, Sônia e Marco. Eu queria dizer que muda da água para o vinho, ou seja, o Brasil tem um sistema complexo, com 460 mil normas. O brasileiro não sabe o que ele está pagando de imposto, porque o imposto é escondido, é por dentro. Agora ele vai ter a certeza que ele paga e paga muito imposto, porque ele vai pagar por fora. Muda para os setores produtivos, porque nós temos uma economia que, por causa do modelo econômico, perdeu competitividade, perdeu eficiência produtiva, ou seja, o imposto sobre imposto encarece os produtos e os serviços para o povo brasileiro. Se a cadeia for curta, de 8%, e se a cadeia produtiva for longa, até 20%, isso tirou da indústria nacional qualquer possibilidade de competir contra os importados, ou seja, estamos perdendo empregos e renda para o povo brasileiro. Muda também que a economia brasileira poderá voltar a exportar com valor agregado. Nesse sistema cumulativo, que cobra imposto do imposto, não cobra o imposto só do valor adicionado em cada etapa produtiva, fez que o Brasil desindustrializasse de maneira precoce. Portanto, no momento, Thaís, que a população brasileira envelheceu 20 anos antes das projeções, o Brasil tem que ter uma economia dinâmica, produtiva, tecnológica, com transição ambiental para conquistar o mundo, continuar produzindo riqueza, para sustentar a seguridade social do povo brasileiro e as suas políticas públicas. É uma grande vitória, é uma vitória histórica. É a maior reforma do Estado brasileiro, eu diria, depois da redemocratização do Brasil. Deputado, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Ontem causou uma certa estranheza a decisão de permitir que os parlamentares votassem um texto que não conheciam, né? Um texto que foi modificado ao longo da semana, ao longo dos últimos dias e até ao longo do dia de ontem. Há uma crítica do governador de Goiás, por exemplo, Ronaldo Caiado, dizendo exatamente isso, né? Que a autorização do voto remoto para, nesse caso aí, na votação da Câmara, né? Ele considerou isso uma aberração. O senhor acha mesmo que deputados podem ter votado a reforma para aprová-la ou para rejeitá-la sem ler o texto? Olha, Cláudio, ontem na Band News e durante todos esses 4 meses, eu afirmei que a reforma seria aprovada com 380 votos, perto de 400 votos. Por que eu falei isso? Porque eu conversei com todos os parlamentares, eu senti o sentimento de cada parlamentar e, portanto, o sentimento era o seguinte: nós temos que entregar para o Estado brasileiro esta reforma. Nós temos que permitir que o Brasil volte a ser produtivo, que tenha eficiência econômica. O governador Ronaldo Caiado sabe que ele foi parlamentar, senador, que todo mundo conhece essa matéria. Essa matéria tem 40 anos tramitando na Câmara dos Deputados. E por que ninguém votou sem saber o que está votando? Porque nós não inventamos, Cláudio. Quando você copia a boa prática internacional, você pega um modelo que é praticado em 174 países no mundo. E toda excepcionalidade, tudo que a gente abriu de exceções, o mundo também faz. Nós não inventamos nada. Transparência, diálogo com todo mundo, muita conversa, cálculo, evidência, tomadas de decisões a partir dos impactos. Portanto, pode ter certeza que todos votaram sabendo
desse momento histórico. Essa legislatura entrará para a história do Brasil. É a maior entrega do parlamento brasileiro à sociedade brasileira. Deputado, bom dia. Marco Antônio Sabino. Queria entrar um pouquinho mais nos setores beneficiados de alguma forma ontem pela reforma tributária. É óbvio que tinham que ser beneficiados o setor rural, saúde, educação, transporte coletivo, como foram. Mas também me chamou a atenção um setor que vinha meio esquecido na economia brasileira, de um potencial enorme, até para se tornar um dos setores mais importantes da economia brasileira, que é o do turismo. Porque entraram em regime especial o setor de hotelaria, parques de diversões e temáticos, restaurantes, aviação regional. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse incentivo ao turismo a partir de agora no Brasil, por favor. Então, Marco Sabino, tem uma confusão, né? Com todo carinho. O setor produtivo ele não é beneficiado. As pessoas confundem imposto de renda, imposto direto, imposto de patrimônio com imposto sobre consumo. O imposto sobre consumo, e mais nesse modelo IVA, que é do valor adicionado, ele é por fora. Então, a alíquota vai ficar bem objetiva e bem transparente, que ela é do cidadão. Então, a gente não beneficiou nenhum setor. O que nós beneficiamos foi o cidadão. Porque é o seguinte, eu falava isso no debate. Falava Mas incentiva, né, essa população a consumir mais, né, no turismo. Vamos explicar tecnicamente, que eu falava assim com o setor de serviço, comércio, eu fui lá, foi o primeiro lugar que eu fui, foi na CNC, do serviço. Falei que me prova que a cadeia é fim, ela é finalística, ela é curta, me traz a conta que nós vamos fazer a alíquota diferenciada. Por que a gente fez isso? Porque senão tem aumento relativo nos preços para o cidadão, sabe? E é um acerto, apesar que antes eu tinha resistência na hotelaria, mas eu fui o primeiro, faltando um dia, a falar que tinha que entrar. Por quê? Porque o Brasil, as pessoas falavam assim, Reginaldo, você estava lá na OCDE, na França, você viu lá que lá é 10% IVA. É verdade, o IVA é 20%, para o setor de restaurante e hotelaria é a metade. Mas a gente também tem que lembrar que no Brasil tem um super simples que é de $1 milhão. Então, muitas empresas de serviço, 99% do CNPJ, já estão presentes no super simples. Mas mesmo assim, eu cheguei à conclusão no final que você tem grandes empresas de turismo, e o Brasil com certeza, um potencial adormecido, 8.500 quilômetros de praia, tem todo tipo de turismo no Brasil, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de várias outras atrações, e que a gente não consegue atrair turistas. Então, eu acho que foi um acerto também para esses grandes empreendimentos, porque no final, a alíquota de uma cadeia curta, eles não têm creditamento. Então, de fato, o que eles pagam hoje teria aumento de preço. Apesar que eu falei assim, mas quem está nesses resorts, nesses hotéis aí, pode até pagar um IVA maior. Brincando, né? Mas é evidente que a gente olhou para o cidadão como um todo. E eu acho que também nós vamos devolver o imposto, né, para o cidadão internacional, o cidadão que vier ao Brasil e quiser levar uma boa cachaça e um queijo mineiro, né, para fora do país, a que chegar no aeroporto nós vamos devolver o imposto para ele, porque o nosso imposto agora é civilizado, né? Nosso imposto é no destino, e o turista que vier aqui, só que ele comer aqui e ter que como gasto no seu destino, no território nacional, que ele vai pagar. Se ele for embora com a cachaça mineira, nós vamos devolver o imposto para ele. Deputado, Sônia Blota aqui, um grande prazer recebê-lo no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, canal Band News TV. E o que eu queria saber é o seguinte, a centralização do IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, no chamado Conselho Federativo, vai levar estados e municípios a estarem com o pires na mão, com perdas, desaceleração atual, ou as mudanças aprovadas, o senhor acha que resolvem esse assunto? Ô, Sônia, ontem eu fiz uma intervenção, né, eu perguntei ao plenário assim, vocês saberiam me dizer quem que é presidente do Conselho Gestor do Super Simples? Você sabe, Sônia? Você sabe se ele elegeu vereador, deputado federal, presidente da República? Aí uns deputados lá mais ligados ao Bolsonaro e falaram, João, é Pedro, né? Brigava comigo, né? O que eu quero dizer para você, eu pergunto aos 4 aqui, amigos, vocês têm alguma informação que alguém pegou o dinheiro do Super Simples, que ele é da União, dos Estados e municípios, ainda tem o imposto de renda que manda um pedaço para o Fundo de Participação do município, Fundo de Participação do Estado? Você sabe se esse presidente desse conselho fez alguma coisa contra município, Estado e União? É isso que eu estou dizendo, esse Conselho Federativo é operacional, é normativo. O Ronaldo Caiado falou para mim, Reginaldo, eu vou renunciar ao governo do Estado para ser presidente desse Conselho Interfederativo, que vai ser o homem mais importante do mundo.
Aí um outro governador falou para ele assim, ô Ronaldo, eu nem sei quem é o meu secretário da Receita Estadual. Isso é bobagem. Conselho interfederativo não tem nada a ver, é normativo. No futuro, nós vamos ter o split payment, que é, na verdade, uma maquininha que hoje já existe. Tem maquininhas que você vai numa clínica, tem uma amiga minha que tem uma clínica, aí você chega lá, você paga. Sabe o que já faz a maquininha? Já pega o dinheiro da clínica dela, pega o pedacinho para ela, já pega o pedacinho do médico, da médica, e já pega o pedacinho do governo e já separa, e já manda para as 3 contas. É isso que o Brasil vai ter. Um modelo super moderno. Deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, está ao vivo conosco no Jornal Gente. Deputado, queria perguntar para o senhor sobre cesta básica, né? Foi uma outra discussão bem acirrada durante a tramitação do projeto e na versão final se cria uma cesta básica nacional sem tributação, então é mantida a desoneração dos produtos básicos. Queria saber do senhor primeiro, como é que vai ser essa discussão a partir de agora para se definir quais são os produtos que entram e que não entram na cesta básica nacional, e essa decisão elimina a possibilidade daquele outro modelo de cashback que também era proposto no texto inicial? Não, Thaís. Porque é o seguinte, os 1.380 produtos da dita cesta básica nacional, nós reduzimos para 40%. E nós vamos fazer uma cesta básica nacional verdadeira, de uns 100 produtos, 150, não sei, que vai ser alíquota zero. Agora, não terá fake news mais, porque hoje você dizer que a cesta básica não paga imposto é fake news. Primeiro, que você não tem um modelo de creditamento. Então, é zero na ponta e recheado por dentro de resíduos tributários não creditados para o setor produtivo. Segundo, a cesta básica nacional não coincide com a cesta básica estaduais. Então, você tem impostos nos estados. Então, eu falei isso muito com o presidente da Associação de Supermercados. Aquela afirmação era fake news. Não dá para você dizer que está aumentando ou não o imposto nesses produtos, mesmo com a alíquota agora reduzida, que era 50%, passou para 40%. Mas agora nós tomamos uma decisão muito importante. O povo brasileiro pode ter a certeza. Os principais produtos do dia a dia, agora sim, ele vai saber, e será verdadeiro, que a cesta básica não tem nenhum tributo, nem por dentro, nem de resíduo, porque tudo será acreditado, e quando ele comprar, o imposto será por fora, será transparente. Então, ele vai no supermercado comprar um pacotinho de arroz de 5 quilos, ele vai pegar a nota fiscal, aí vai estar lá 0 do imposto nacional e 0 do imposto estadual e municipal. Agora sim, nós não estamos vendendo mercadoria básico para o povo brasileiro com imposto. Então, pela primeira vez na história do Brasil, né, com o novo sistema tributário, o povo brasileiro vai comprar produtos básicos para a sua alimentação, para os seus filhos, para a sua família, sem nenhum imposto. Deputado, eu já morei em Portugal e nem precisa ter morado lá, basta ter passado por lá para perceber. Portugal não só, né? Os países da Europa, de maneira geral, que adotam o IVA, é muito transparente mesmo, né? Os produtos são expostos dessa maneira. Então, o preço do produto, aí tem lá o sinalzinho de mais, IVA. É o preço do produto mais IVA, né? As pessoas sabem exatamente quanto estão pagando de imposto. Essa é a grande virtude. Agora, houve muitos setores ao longo da discussão do projeto de reforma tributária que reclamavam, advertiram para um aumento absurdo da carga tributária. E um estudo agora, há 3 dias atrás, divulgado pela Confederação Nacional do Comércio, indicou, depois da aprovação da reforma, o desemprego imediato no setor de serviços de 3.800.000 trabalhadores. O que é que o senhor tem a dizer com relação a isso, né, para tranquilizar ou não aqueles trabalhadores que podem eventualmente perder emprego, ou não haverá isso? Cláudio, desculpa, minha internet que travou. Eu peguei o início, quando o senhor falou do IVA em Portugal, que é muito transparente. Isso, na Europa, de maneira geral, né? O IVA é exposto claramente, tem o preço do produto mais o IVA, né? É bem separado isso na exposição dos produtos para o consumidor, o que é muito positivo porque torna a questão transparente. Mas o que eu queria que o senhor falasse sobre
aqueles estudos, né, estudos catastróficos, inclusive, né, sobre aumento substancial de carga tributária em diversos setores, sobretudo no setor de serviços. A CNC chegou a divulgar um estudo há 3 dias atrás, indicando um desemprego imediato de 3,8 milhões de trabalhadores, caso a reforma fosse aprovada do jeito que estava. Isso se confirma? O senhor acha que isso é fantasia, que não acontecerá, ou que foram feitas modificações que impedem isso? Queria que o senhor falasse, até para se dirigindo a esses trabalhadores do setor de serviços que podem ou não ter o emprego ameaçado. Não vai ter não, Cláudio, só porque o setor de serviços ele depende do setor econômico como, em especial, a indústria. Todo aquele setor de serviços que é cadeia curta, a gente reduziu para 40%. Então, a educação hoje paga 11,8%, vai pagar 10%. Saúde paga um pouco mais. Transporte coletivo, transporte da aviação vai creditar o óleo diesel, o querosene, sei lá, o combustível. Então, nós equilibramos muito. Agora, hotelaria. Então, não tem risco nenhum. Você pode ter um aumento de carga para alguns profissionais liberais, mas que vendem serviços. Então, não tem essa possibilidade. A gente tem que ter uma produção de riqueza num setor que ele é muito sistêmico, que é o setor da indústria. É como você imaginar, quando joga uma pedra no centro do lago, tem vários ciclos até chegar à margem. Então, o que nós estamos fazendo é dar eficiência produtiva à economia brasileira e a todos os setores. Aí o setor de serviço é puxado por esses outros setores. Então, não tem mínima possibilidade, até porque, ao contrário da Europa, ou qualquer lugar do mundo, olha o que eu vou dizer aqui, quando você tem um regime especial tributário, é $100 mil. O Brasil criou um regime especial para as empresas, que são 99% CNPJs, com $1 milhão, que é o super simples. Então, não tem risco nenhum, não tem aumento de carga tributária, essa reforma é super equilibrada, né? E pelo contrário, todas as projeções apontam aí um PIB potencial crescimento por causa da simplificação, do fim da judicialização, da possibilidade de ganho de eficiência produtiva nas exportações e enfrentar as importações internas com produtos nacionais, um crescimento até de 2% ao ano. Então, esquece, vai arrecadar mais, porque a economia vai crescer, vai gerar mais emprego e, portanto, nós vamos aumentar a renda do povo brasileiro em R$6 mil per capita. Portanto, esse povo brasileiro mais simples vai ter dinheiro agora para comprar serviço. Antes, a renda per capita do povo brasileiro ficou tão congelada que os mais pobres, 70%, só compram mercadorias. Então, eu tenho convicção que nós vamos melhorar o ambiente para serviço. Deputado, eu li, e eu queria que o senhor confirmasse ou não, por favor, modificações também no que diz respeito a impostos sobre heranças, a possibilidade, depois em lei estadual, lei municipal, de alterações na cobrança do IPVA e do IPTU. O senhor poderia falar sobre isso, por favor? Nós modernizamos, né, do ponto de vista da sustentabilidade, permitimos, do ponto de vista constitucional, que os estados possam ter uma legislação moderna sobre sustentabilidade e transição ecológica ambiental para um IPVA progressivo, do ponto de vista ambiental, do avanço tecnológico. É bom lembrar que o Brasil é uma máquina e uma potência de novas energias. O Brasil já está fabricando carro híbrido, né, de energia de frenagem, com o etanol, que é extremamente brasileiro, que a gente consegue ter energia a 30 centímetros da terra, com 60 mil postos vendendo etanol. Agora, essa mesma empresa faz uma disputa de tecnologia com outras empresas da eletrificação dos carros, mas buscando o hidrogênio verde. E a ideia do hidrogênio verde passa também por transformar o próprio etanol em hidrogênio verde. Então, é um sucesso, o Brasil é uma máquina, potência. Acho que a gente não pode ter. Deputado, eu só queria insistir um pouquinho quando o senhor falou em crescimento, né, da economia brasileira. Olha, eu acho que travou aqui a conexão com o deputado Reginaldo Lopes, que foi o coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária e falou conosco sobre as principais mudanças que foram aprovadas ontem na Câmara dos Deputados com a aprovação do projeto. A gente tem de novo agora o deputado Reginaldo Lopes conosco. Deputado, travou no finzinho da sua resposta a sua conexão. Então, é isso. Está falando que a gente permite, sim, um IPVA ecologicamente progressivo. Os governadores
poderão pegar essa tecnologia do Brasil ter hidrogênio verde, hidrogênio em carro eletrificado com energia de frenagem, mais o hidrogênio do etanol. Acho que o Brasil não tem que embarcar só nessa eletrificação 100%, porque o lítio é um produto que tem muita importância para outros setores econômicos, é um produto em escassez no volume, e o Brasil deveria, nesse mundo diverso, apontar por tecnologias que pudessem potencializar as suas vocações econômicas, que, na minha opinião, do ponto de vista ambiental, é mais sustentável. Então, eu queria dizer que, de fato, nós estamos permitindo, sim, cobrar IPVA em automotores, aquático e aéreo, porque é um absurdo um trabalhador de aplicativos que tem uma motinha de 125 cilindradas, pagar IPVA e as pessoas que têm jato e iate não contribuírem com nenhum tipo de imposto. Também nós achamos que o imposto sobre herança, a alíquota é 8%, deve chegar a 20%, como tem previsão constitucional, de maneira progressiva, de acordo com a herança. Né? Se a herança ela é menor a cobrança. Se ela é muito grande, maior será a cobrança. Também nós fizemos uma coisa interessante na DCT, na Disposição Constitucional Transitória, que é, na verdade, o seguinte: com a reforma em 180 dias, renda e patrimônio, esse aumento de arrecadação tem que ser aplicado num desconto na alíquota padrão do consumo, porque para você diminuir a carga tributária, você tem que deslocar do consumo, que é regressivo, para a renda e patrimônio. Então, nós fizemos essa previsão de deslocamento da incidência tributária com a reforma daqui a 180 dias de renda e patrimônio. Ou então, atender, Cláudio, o setor de serviços, que emprega muita mão de obra, porque acho que isso é importante, a gente ter uma redução na folha de pagamento de quem emprega a gente, porque, como diz muito bem o Papa Francisco, a humanidade não é a humanidade a favor da tecnologia, a tecnologia é a favor da humanidade. Então, os setores que empregam a gente devem ter redução de carga tributária. Justamente, deputado, eu gostaria de pegar esse gancho que o senhor estava falando em crescimento após a reforma, que é o que todo mundo quer saber, né? Eu gostaria que se o senhor tem alguma estimativa, algo mais específico nesse impacto da reforma para a modernização da economia, crescimento do PIB, por exemplo? Só por causa da simplificação e da não judicialização e do ganho de eficiência, que um produto, se for de cadeia curta, vai ficar 8% mais barato para o povo brasileiro ou 8% para ser exportado da agroindústria, se for de uma cadeia longa, um carro, 20%, isso vai dar à economia brasileira, de uma perspectiva conservadora, 12% de crescimento em 10 anos ou até 20% numa projeção mais otimista. 1,2 ou 2,0 de crescimento econômico ano, só por causa da reforma, para além do crescimento natural da economia. Deputado Reginaldo Lopes, muito obrigada, pela sua conversa conosco aqui no Jornal Gente. Até uma próxima, deputado. Obrigada por ter acordado tão cedinho para falar com a gente, porque a gente sabe que a sessão na Câmara ontem varou a madrugada, né? Eu que agradeço, Thaisa, e quero agradecer ao Grupo Band por ter dado uma grande cobertura e tentado socializar e simplificar essa informação para o nosso povo brasileiro. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Marco. Obrigado, Sônia. E um ótimo dia para todos e todas. Obrigado. Obrigada.